gente já segue então para falar dessa campanha, né, criada no Brasil em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, também pelo Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. A campanha Setembro Amarelo é de extrema importância, uma vez que o suicídio é um problema grave de saúde pública e que muitas vezes pode ser evitado. A gente vai receber hoje no programa a psicóloga Luciana de Paula, que está chegando ao vivo aqui com a gente, sempre parceira. Obrigada por aceitar nosso convite. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Bora então falar sobre a importância dessa campanha, porque, como eu falei no começo, é uma campanha nova, criada em 2015, mas que tem uma relevância imensa, né? É extremamente importante as discussões a respeito do tema. É um período em que se volta o olhar para a saúde mental, para esses cuidados com a saúde mental. E por mais que a gente saiba que é importante que a gente fale sobre isso todos os meses do ano, quando a gente abre isso para debate, é o momento em que as pessoas elas começam a se enxergar e a enxergar também as pessoas que estão à sua volta e que muitas vezes a gente não para prestar atenção em alguns comportamentos de risco, né, em algumas necessidades que nós podemos ter e a outra pessoa também pode ter. E aí quando a gente começa as divulgações, começam com essas discussões, com esses debates, a gente consegue ter uma visão a respeito do tema. Por que se ainda tem tanto preconceito, né? Tanto tabu para falar, principalmente de depressão, né? Por que as pessoas ainda têm esse preconceito? E não só a pessoa que tem ali alguém, que conhece alguém, mas a própria pessoa. Às vezes ela tem até vergonha de falar e aí acaba dificultando a ajuda. Existe aí uma ideia de que se eu pedir ajuda, se eu falar que estou passando por algum problema, alguma dificuldade, eu sou fraco. Ou ainda aquela ideia equivocada de que quem procura ajuda psiquiátrica, psicológica é louco. Então ninguém quer passar a ideia ou de que é fraco ou de que é louco, né? E aí as pessoas acabam se fechando, né? Quando vai estar com outras pessoas, tenta não demonstrar aquilo que ela realmente sente, por conta realmente da falta de informação que ainda existe. Esse tema ainda é um tema tabu, ainda é um tema muito difícil de ser abordado, principalmente nos casos de depressão. Como é que a gente consegue diferenciar depressão por um estado de tristeza, por exemplo? A tristeza é uma emoção humana, ela é normal e geralmente ela tem uma causa. Aconteceu alguma coisa e aí eu sei o motivo pelo qual eu estou triste. Sim. A depressão, nem sempre a gente consegue identificar a causa. Às vezes são causas e é um período muito maior. A tristeza, ela tem um período mais curto, né? Você não perde por muito tempo o brilho, né? Aquele desejo de estar entre pessoas, de viver. No caso da depressão, é como se as luzes da vida se apagassem e a pessoa não consegue enxergar um caminho ou uma forma de viver ou de fazer as coisas de uma maneira diferente. Então, a grande diferença aí está na intensidade, no tempo e na razão, né, pelo qual eu estou triste. No caso da tristeza, geralmente a gente sabe qual que é o motivo. Na depressão, nem sempre. Bom, a depressão também tem seus momentos ali de tristeza profunda. E depois de quanto tempo ali? Porque às vezes a pessoa acha que não tem depressão, né? Só que ela está num quadro depressivo. E depois de quanto tempo eu devo... Não, pera lá, tem alguma coisa errada, eu preciso ver o que está acontecendo. Ou não dá para trabalhar com tempo? Quando a gente percebe que está tendo prejuízos por conta daquele sentimento ou daquele comportamento. Então, por exemplo, eu começo a ter prejuízos no meu trabalho, eu começo a ter prejuízos nas minhas relações sociais, eu começo a ter prejuízos. Então, eu não quero mais tomar banho, eu não quero mais sair de casa, eu não quero mais estar em contato com pessoas. E aí, isso começa a ficar cada vez mais acentuado. Não tem como dizer, com 2 meses, com 1 mês, é difícil quantificar porque vai depender da intensidade e de como a pessoa lida
com essas questões, até porque muitas pessoas elas tentam esconder ao máximo aquele sentimento que ela vem apresentando, né? Então fica muito difícil da gente quantificar, mas é importante que a gente saiba que no momento em que eu sinto ou eu percebo que eu estou tendo prejuízos na minha vida, é o momento em que precisa buscar ajuda. Depressão tem causa, tem motivo? Porque a gente às vezes escuta, né? Principalmente, mas fulano tem muito dinheiro, fulano tem uma vida muito boa, né? E tá com depressão. Então, existe uma causa, existe um motivo ou não? Né? Todo mundo está sujeito a ter uma depressão. Tem vários fatores, inclusive fatores biológicos, né? Herança genética, isso também influencia a desenvolver a depressão. Eu não digo causa, eu digo causas, né? Geralmente acontece alguma coisa, né, específica e aí pode desencadear um quadro depressivo. Mas quando a gente vai aprofundando, a gente já vai vendo que aquela pessoa já tem muitas outras coisas ali guardado de muito tempo e, de repente, uma questão específica traz tudo isso à tona. De que forma a família, né, os amigos, as pessoas que estão ali mais próximas podem ajudar essa pessoa que já foi identificada, olha, a pessoa está com depressão, como é que eu posso ajudar? Sempre se colocando disponível, porque as pessoas que têm depressão, muitas vezes elas se tornam pessoas um pouco mais irritadiças, pessoas que ficam um pouquinho mais negativas e às vezes é difícil estar ao lado, né? Você tá ali tentando ajudar, a pessoa, não, mas eu já fiz isso, não, mas isso não dá certo, nossa, é melhor nem mexer com isso e tal. E quem está próximo às vezes acaba desanimando. Então, a melhor maneira é se colocar disponível sempre, ouvir, acolher, orientar. Uma coisa que é importante agora no Setembro Amarelo, muitas pessoas começam a falar a respeito do suicídio, falar a respeito da depressão, abrir aí o coração, né, para receber essas pessoas, para ouvir, mas é algo que a gente precisa tomar bastante cuidado, porque quando a gente fala de depressão, a gente fala de algum transtorno mental, muitas vezes podem vir demandas que a gente não dá conta de suprir e de lidar. Então, é sempre importante acolher, né, essas pessoas, mas encaminhar para uma ajuda especializada, porque muitas vezes até para nós profissionais é difícil fazer o manejo, para quem não tem experiência nenhuma, às vezes pode abrir uma ferida e uma lacuna muito maior. Depressão, ansiedade, são doenças, né? Porque a ansiedade também é tratada hoje, sim, é tratada como doença. Elas estão ali, digamos assim, caminhando juntas? Sim. Tem um fundo. Na ansiedade, ela pode ter um fundo depressivo e na depressão também a pessoa ela pode experimentar episódios de ansiedade, né? Então, é sempre bom observar. As pessoas, elas sempre dão sinais de que alguma coisa não está indo legal. Seja através agora com a internet, né? Através de posts, através da fala, coisas que a pessoa ela costumava fazer, que você percebia que ela fazia, que ela tinha um prazer naquilo e de repente ela parou de fazer e não substituiu aquele prazer por outra coisa. Então são alguns sinais que às vezes a pessoa ela não fala, mas o comportamento dela vai demonstrar de que algo não vai bem. E aquelas pessoas que são mais retraídas, né? Que por si só elas já são mais quietas, não é muito de expressar. A atenção aí deve ser mais que redobrada com essas pessoas. Sim, né? A gente tem que sempre observar principalmente a mudança no comportamento. Mesmo que eu seja uma pessoa tímida, uma pessoa retraída, uma pessoa que não costuma pedir muita ajuda, mas eu consigo observar um olhar, uma fala, né, em que dá para perceber que alguma coisa ali não vai bem. Depressão na infância e na adolescência. É impressionante como os números cresceram, né? E o período pandêmico ajudou para isso?
Bastante, bastante. Esse isolamento, eu sempre falo que as pessoas parecem que elas ficaram presas naquele início de pandemia, na vida antes da pandemia, e depois tem essa lacuna, né, que ficou de prejuízo aí. Então, sim, isso trouxe à tona muitas coisas, porque principalmente crianças e adolescentes que estão numa fase de desenvolvimento importante, deixaram de fazer e de viver coisas com aquelas idades, naquele período que agora elas estão vivendo, e aí de uma vez. Por exemplo, um adolescente que no início da pandemia estava com 12 anos, agora está com 14, 15. Né? Ele não experimentou as coisas que ele tinha que experimentar lá atrás. Então, acaba que vem toda essa ansiedade da vida da adolescência, toda essa cobrança da adolescência, mas que ficou perdido nesse espaço aí de período de pandemia. Depressão tem cura, Lu? Depressão, ela tem tratamento, né? A gente sempre tem que ficar de olho, porque muitas vezes pode existir requisitos e pode ter recaídas. Então, se a pessoa ela teve um quadro depressivo grave, é sempre bom observar e ver como que anda a saúde mental dessa pessoa. Procurar sempre a ajuda de um profissional e sempre tentar procurar também falar aquilo que está sentindo, né? Às vezes é difícil. Às vezes é difícil, mas é extremamente importante. Quem está em volta também, o mais importante é não julgar. Exatamente, gente. Lu, obrigada. Infelizmente a gente não tem mais tempo aqui, mas dava pra gente falar todo o programa sobre isso, que ainda tem muito tabu, né? Ainda tem muito preconceito. Mas, gente, procura ajuda, independente aí de qualquer coisa, né? Procurar uma ajuda sempre de um profissional, principalmente de um profissional. Obrigada. Beijo, uma boa quinta-feira para você. Beijo. Obrigada, igualmente.